Abrindo a janela aqui do Balanço Geral, telão do Cabeção, a informação para você agora, voltando mais uma vez com a Márcia Maria, agora sim com mais detalhes, a Márcia conta pra gente a situação ao vivo, agora 11 horas 50 minutos, lá na antiga favela da Mogiana, no prédio ali da estação, que estava ocupado há muito tempo por moradores de rua. Agora sim, com todos os detalhes, já a reportagem completa desse trabalho que começou nas primeiras horas da manhã dessa semana, dessa segunda-feira. Marcinha, eu tô vendo que agora colocaram algumas chapas, né, que serão aí colocadas em volta. Esse trabalho já começou, porque aí outros moradores, ou até aqueles que não aceitaram toda essa ajuda que a prefeitura oferece, eles podem querer voltar para esse ponto, porque aí é um ponto importante, né? Aí, como passa muita gente, eles recebem muita ajuda, eles ficam exatamente no ponto onde todo mundo passa, é isso, Márcia? Exatamente, viu, Valentim? Olha só, como você bem disse, olha essas chapas aqui que já começaram a ser instaladas hoje por volta das 8 horas da manhã. Tem um estruturamento de madeira, como a gente pode ver, e como toda a população já acompanhou a triste realidade do prédio da antiga Mogiana. Essa marquise aqui, Valentim, era totalmente ocupada por barracas improvisadas que foram feitas por moradores de rua. E agora, olha só, toda a área já está livre, inclusive pedestres passavam por aqui, mas por causa da invasão, passar por aqui era impossível. Então agora a prefeitura já começou a desocupação desta área, provavelmente vai fazer uma limpeza no decorrer do dia. E por que toda essa ação? Porque faz parte da exigência do processo de licitação. Agora, a gente sabe, né, Valentim, que essa ação é justamente para poder aí atrair empresários, né, para atrair as empresas. Então, por isso que esta atitude foi tomada pelo poder público logo pela manhã. E a gente sabe que 2 processos licitatórios foram abertos, só que não houve interessados. E aí a prefeitura mais uma vez abriu pela 3ª vez um edital justamente para que dê um novo capítulo ao antigo prédio da Mogiana. Como você disse, Valentim, aqui era um ponto realmente de concentração da população de rua, porque na região se concentra boa parte do comércio, agências bancárias, estabelecimentos comerciais e uma movimentação muito intensa de veículos aqui na avenida. Então, este local era apropriado, segundo, né, especialistas, pelos moradores de rua, porque aqui eles pediam para os pedestres, eles abordavam os motoristas nos semáforos, eles também abordavam pessoas que frequentam os estabelecimentos comerciais, as agências bancárias. Então, quem passava aqui pela região se sentia completamente insegura, porque a abordagem de pedintes era muito intensa, era constante, era frequente. Então, muitas pessoas evitavam passar aqui pelo trecho. E agora, a gente já começa a ter um outro olhar para o prédio da Mogiana. A gente sabe também, Valentim, que na semana passada muitos comerciantes, eles se reuniram lá na Câmara de Vereadores pedindo uma atitude, pedindo providências, porque muitos empresários já deixaram a região aqui da estação. Muitos imóveis estão desocupados e que acabaram se tornando abrigo de moradores de rua. Até mesmo imóveis para locação, os moradores de rua, pedintes e mendigos, também invadiam essas propriedades. Então, quem mora aqui alega que a região está tomada por moradores de rua. Agora, essa ação pode mudar esta realidade, não é, Valentim? Agora, com esse novo edital, esse novo processo licitatório que exige a desocupação do prédio da Mogiana, pode mudar, então, esse cenário. Vão ser investidos no projeto de revitalização aqui do prédio da antiga Mogiana mais de 3 milhões de reais. Então, aqui, Valentim, serão instalados aqui no prédio da Mogiana estabelecimentos comerciais, cafeterias, de acordo com o projeto que foi estabelecido pelo município, dando aí uma nova cara, dando aí uma nova roupagem para o antigo prédio da Mogiana, Valentim. Ô Marcinha, continua comigo, tá aí todas as informações. E como você está num ponto que antes a gente não conseguia chegar, né? Aí você está tendo acesso a lugares, né, que por muito tempo nós
não chegávamos com a câmera, inclusive ao vivo. E a gente consegue perceber, enquanto você fala, estava olhando ali nas paredes as imagens do Jacir Aires, muita pichação, muita marca também de fogo, muitos vidros quebrados. Já me impressiona que aí atrás de você funciona ainda a biblioteca, né? A entrada é pelo outro lado, mas tinha a biblioteca, tinha o acesso a São Paulo, tinha aí a sede do Cometa, né? O pessoal da empresa de ônibus, tinha cartório. Agora eu tô vendo que tá tudo, que o pessoal as barracas saíram da frente e no fundo dá para ver que tá tudo quebrado. Eles foram quebrando o vidro, se é que não invadiram o prédio, levaram o que restou aí de aparelhos de fios, de ar-condicionado. É isso, né, Márcia? Agora dá para ver bem aí onde você tá. Exatamente. Então, além da invasão, o prédio também era alvo de vândalos. Então, as pessoas que se acomodavam aqui também praticavam furtos. Como você disse, Valentim, olha só os vitrais aqui do prédio da Mogiana. A maioria quebrados e alguns cômodos invadidos durante a madrugada. Do outro lado do prédio, Valentim, existe um ponto tradicional de táxi. Ali toda a fiação do prédio foi levada por criminosos. Então, os furtos aqui no entorno é constante, né? O furto é constante aqui no entorno. Agora, Valentim, a gente vai acompanhar como que vai ser o processo após a desocupação deste trecho onde nós estamos, da marquise do prédio da Mogiana. A guarda municipal permanece aqui, então o local vai ser fechado para evitar novas invasões. A gente sabe que as equipes da prefeitura deram uma pausa para o almoço, mas a instalação vai ocorrer aí até o final do dia. Tudo aqui vai ser fechado para evitar que moradores invadam o local, tá, Valentim? Inclusive, o Rafael Ribeiro esteve aqui de manhã, acompanhou todo o trabalho dos assistentes sociais e também das equipes da prefeitura, e a gente vai acompanhar agora na reportagem no Balanço. Nas primeiras horas da manhã, funcionários da limpeza, agentes da Secretaria de Ação Social e guardas municipais acompanharam o trabalho de retirada dos moradores que ocupavam o entorno do prédio da antiga Mogiana. Muitas barracas já haviam sido desocupadas. Apenas 5 pessoas estavam morando no local. De acordo com a secretária de Ação Social, Gislaine Liporoni, os moradores em situação de rua já estavam sendo acompanhados e sabiam que o prédio seria interditado nesta segunda-feira. A equipe de abordagem, as equipes da secretaria já vem acompanhando as pessoas que estão aqui há algum tempo, orientando sobre os serviços que a cidade oferece. E aí, diante do projeto de revitalização dessa área, eles aceitaram os nossos atendimentos e estão sendo encaminhados. A maioria já tinha sido ao longo da semana passada e hoje a gente finaliza encaminhando eles para os nossos serviços. O mais importante é que a gente precisa de um tempo para se vincular, para que eles compreendam qual é a nossa proposta e à medida que eles sentem segurança, eles aceitam ir para os projetos, para os serviços que nós temos. Aos poucos, as barracas foram sendo desmontadas. Foram necessários 4 caminhões para recolher todo o lixo acumulado. Uma imagem que realmente impressiona. Mais de 15 profissionais da limpeza trabalharam durante toda a manhã para limpar o local. Quase 100 metros de galeria de água estava lotada de lixo. As grades de ferro foram furtadas, não restou nenhuma. Quem ainda morava ali não aceitou gravar entrevista. O prédio chegou a ser ocupado por quase 30 pessoas. Muitas saíram de suas casas por conta de vícios com drogas e bebidas. Nós temos pessoas com mais tempo de rua, com poucos dias de rua, e está sempre atrelada a alguma perda, alguma quebra de vínculo com familiares e até mesmo a questão da dependência química, quando estão num processo de uso abusivo. Então, são algumas situações que trazem eles, mas na maioria das vezes essa desvinculação do grupo familiar. O prédio aqui da antiga estação da Mogiana ficou ocupado pelas pessoas em situação de rua pouco mais de 2 anos. Agora, eles terão que sair daqui de forma definitiva, já que o local vai ser interditado para passar por uma revitalização. Mas o prédio aqui acabou se deteriorando, uma por conta da ação do tempo e também por conta da ação de vândalos. Olha só, por conta
de fogo que o pessoal colocava aqui para acabar se esquentando, as chamas acabaram queimando paredes. Olha aqui. Paredes queimadas aqui, ó. E tem muitas janelas também quebradas. A gente caminhando, realmente é um local, uma imagem triste de se ver, já que o prédio ele é tombado pelo patrimônio histórico e faz parte da história de Franca. Olha aqui, tudo quebrado também, janelas quebradas. Várias vezes o prédio aqui chegou a ser invadido e teve vários objetos furtados. Aqui, ó, portas chegaram a ser arrombadas. Olha aqui, ó, essa janela que eles acabaram quebrando. E aqui eles acabavam entrando também e levaram, não sei se tem como mostrar ali, ó, toda a fiação elétrica dessa parte do prédio acabou sendo furtada. Isso porque as barracas que ficavam aqui, elas tampavam toda essa estrutura. E quem passava da rua não enxergava o que estava acontecendo por trás das cobertas. O jornalismo da Record TV mostrou por diversas vezes casos de furtos e roubos na região da estação. Os índices criminais aumentaram desde que o prédio foi ocupado pelos moradores de rua. Este idoso de 72 anos, que prefere não se identificar, conta que viveu o auge do prédio da antiga Mogiana e de anos para cá acompanhou o seu declínio. Eu não saio de noite de casa, depois das 6 tranca lá e fica quietinho, nem no supermercado não dá para ir. O medo é muito constante. O senhor falou que mora aqui há mais de 40 anos, como que é ver esse prédio, que é a história de Franca, desse jeito? Ah, rapaz, é um abandono, é uma tristeza para nós, que eu sou francano, né, nascido aqui. Tem 72 anos, isso aqui é uma tristeza você ver um prédio que foi uma coisa muito boa para Franca na época da Mogiana e agora está sendo abandonado desse jeito. Agora quem vive e trabalha por aqui espera que o isolamento do prédio possa também trazer mais segurança para a região. Espero que sim, né? Que eu acho que devia pôr uma guarda municipal aí e reabilitar isso tudo aí, botar um comércio, uma coisa para movimentar, para melhorar aqui para nós que moramos aqui na estação. Olha, é uma briga, né? Foi uma briga muito grande também do jornalismo aqui da Record, do Balanço Geral. Nós sempre falamos sobre essa questão aí e sempre cobramos, principalmente da pasta da ação social, alguma solução. E por muitas vezes eu fiz críticas, inclusive pesadas aqui, porque nós buscávamos e queríamos, né, o quanto antes essa solução. Do mesmo jeito que eu critiquei, agora eu vou elogiar, né, porque eu tenho que ser aqui imparcial. E eu também, né, tenho que mostrar, como nós ouvimos aqui, a secretária de Ação Social, e por muitas vezes nós cobramos o pessoal da mesma Ação Social para que tomasse alguma atitude. E ela explicou que o trabalho realmente tem que ser feito dessa forma, eles vão criando um vínculo com essas pessoas, a partir do momento que as pessoas confiam que essas pessoas ligadas, que os moradores de rua acreditam que essas pessoas dentro da ação social querem ajudar, os moradores de rua, então, eles começam a confiar, a ter esse vínculo e a começar a aceitar essa ajuda, né? Seja por um aluguel social, para ir procurar uma casa para morar, porque às vezes tem a família toda na rua, seja para conseguir passar por um atendimento psicológico, para depois tentar reaver esse vínculo que foi quebrado com a família e fez com que a pessoa deixasse a sua casa, a sua família, para morar na rua. Então, são várias situações, cada caso é um caso, a ação social foi trabalhando em cima disso e agora conseguiu tirar, né, todo esse pessoal daí. Então fica o nosso elogio dessa vez ao trabalho realizado, que nós queríamos com uma certa urgência, mas, né, nesse caso a secretária explicou que é um trabalho de formiguinha, passo a passo, e agora a situação já mudou. Bom, daqui a pouquinho eu vou falar, inclusive ao vivo, com o prefeito Alexandre Ferreira, e ele está chegando aqui nos nossos estúdios para falar sobre esse trabalho realizado aí na estação e, claro, essa revitalização. Se já tem alguma empresa interessada aí nessa licitação que foi aberta, o prazo, se eu não me engano, é até esse mês. Já o prefeito, assim que ele chegar, eu já coloco ele ao vivo aqui no estúdio do Balanço, tá? Para finalizar, volto com a Márcia Maria, que agora tem imagens ao vivo do local, está se posicionando lá. E, Márcia, nós vimos aí que muita coisa foi retirada da estação hoje pela manhã, né? Então agora a situação já é essa aí, é um outro cenário, é uma outra situação por aí, né, Márcia?
Exatamente, é um outro cenário, viu, Valentim, após essa desocupação, né? E conversando com alguns assistentes sociais, eu perguntei para eles quantas famílias estavam aqui. Eles me disseram o seguinte, que essas barracas, elas foram erguidas de forma improvisada e que essas pessoas, elas ficavam aqui de forma rotativa, então não tinha um dono, né? Eles erguiam essas barracas e aí cada pessoa passava a noite durante uma semana, a outra pessoa que não tinha onde ficar em função devido ao frio vinha para cá, então não tinha um dono. Então era um grupo que realmente montava essas barracas aqui e o processo de acomodação era rotativo. Inclusive, Valentim, tudo aqui já foi tirado, mas a gente pode ver aqui na marquise, olha só, pedaços de panos em que eles amarravam na estrutura metálica para poder erguer esses barracos. A gente pode ver aqui na marquise do prédio da Mogiana, esses pedaços de pano aqui também serão retirados daqui a pouquinho, né? Assim que as equipes da prefeitura retornarem ao trabalho, né? Essas equipes que vão terminar de fazer a instalação dessas placas metálicas aqui no entorno, mas eles faziam dessa forma, eles usavam pedaços de pano para poder erguer essas barracas que eram feitas aí de cobertores. Então a gente pode ver, Valentim, que o cenário, como você bem disse, já é outro, a gente já pode passar aqui pelo prédio da Mogiana sem problema nenhum, porque não tem mais aquela favela que estava ganhando um certo contorno, deixando a história do antigo prédio da Mogiana para trás. Então, as pessoas que passam por aqui e se depararam com esse trabalho logo pela manhã da prefeitura e também das equipes de assistência sociais, aprovaram, porque agora sim dá para você passar aqui sem problema nenhum. Só que a área vai ser fechada justamente para evitar novas invasões. A Guarda Municipal permanece aqui no trecho, os assistentes sociais também. E como eu havia dito, Valentim, as pessoas que se acomodavam aqui, que se abrigavam aqui na marquise do prédio, foram encaminhadas para os programas sociais da Secretaria de Ação Social da cidade. Tá certo, Valentim? É com você. Olha, a Márcia Maria ao vivo, continua com a gente a Márcia. Eu recebo agora aqui, como eu prometi, né? Falei, o prefeito estava a caminho, prefeito Alexandre Ferreira. Vem aqui para o estúdio, por favor, prefeito. Seja sempre muito bem-vindo. Aqui no nosso Balanço Geral, bom dia. Fica aqui do nosso ladinho para mostrar o telão. O prefeito vê de perto a situação ao vivo lá. E nós acabamos de comentar aqui, prefeito, né? Brigamos muitas vezes, reclamamos com a ação social aqui no Balanço Geral, com a secretária, com o pessoal. Quando é para brigar, a gente briga, mas quando é para elogiar também, tenho que elogiar, né? E acabei de falar agora, nós mostramos a Gislaine falando aqui, a secretária da Ação Social. Fiz um elogio a ela e faço um elogio ao senhor também, porque é o que a gente esperava, claro que eu entendo, ela explicou que é um trabalho de formiguinha, de confiança, de vínculo. O prefeito tem que oferecer todas as soluções possíveis, porque tem o Ministério Público, tem a questão da ação social, mas era o que a população tanto esperava. Esse prédio sendo devolvido também para os moradores de Franca em geral, não é isso, prefeito? Isso mesmo, Tiago, obrigado, viu? Por isso vocês têm credibilidade. Quando vocês mostram a notícia, aquilo que ela é, sem enrolação. Sem enrolação. Ó, tá acontecendo isso de problema, resolveu, ó, vamos resolver, vamos ver. Então, é muito importante. Aqui, nós tínhamos moradores que eram refratários, e aí a gente conseguiu, refratários às nossas políticas. Nós temos todas as políticas públicas hoje existentes no país para morador de rua. Ou seja, a gente oferece tudo a eles. E aqui eles eram refratários, eles não queriam. E aí, com o processo de convencimento, nós temos um problema sério com o TAC, que o Gilson assinou. Um problema sério. O que é? Se todo mundo fala do TAC, o que é o TAC? O TAC, lá atrás, houve algum desajuste em relação ao que a Defensoria Pública achava que a Prefeitura tinha que fazer. E assinaram um TAC que não pode pegar nada deles, não pode tirar as coisas deles, não pode pegar as coisas deles, não pode pôr a mão neles, não pode nada. Se ele falar assim, vou ficar aqui, ele vai ficar porque o TAC prevê isso. Então isso é muito ruim para a cidade. Não tem reintegração de posse, por exemplo? Se a prefeitura quiser entrar... Mas aí eu tenho que entrar com uma ação. Ixi. E aí não sei quando vai virar. Né? Hoje, para vocês terem uma ideia, tinha advogado lá, orientando os moradores de rua a entrar contra a prefeitura para mantê-los lá. Meu Deus do céu. Então, nossa, assim... situação que é inimaginável. Essa permanência deles lá não só atrapalha a cidade em função da população outra não conseguir usar o espaço, mas também a permanência dele lá faz com que um prédio histórico seja depredado,
A permanência deles lá faz também com que eles não usem os nossos serviços que nós temos a oferecer a eles. Estão no ponto estratégico ali também, né, prefeito? Sem dúvida alguma. Que é uma campanha que a gente fez. Pode olhar, quem passar por lá, olha nos semáforos, a gente já colocou placas. Se você quer ajudar o morador de rua, não dê dinheiro para ele. Muita gente ajudava ali. Eu cheguei a entrar nessas barraquinhas na época do frio, né? Claro, quando eles saíam, ficavam alguns ali, a gente negociava, pode mostrar, cobertores embalados, roupas doadas, amontoadas, marmitas azedas fechadas. Fechadas, que não usou. Eles vão só acumulando. Eles, né? E assim vem dinheiro também. E aí eles mantêm o uso de droga, mantêm as coisas ilícitas, mantêm os problemas. Então, se a população não der dinheiro, ela pode ficar absolutamente tranquila que eles estão cuidados, estarão cuidados. Porque nós temos todas as políticas públicas implantadas e mais algumas que está sendo referência para o Estado inteiro e para o país. Por exemplo, o Moradia Primeiro. Então, esses aqui aceitaram, o mesmo trabalho que nós temos na Gozoen, que fizemos no CEPEL, depois fizemos no Dona Quita, depois fizemos lá numa área de preservação no Santa Lúcia, e agora estamos fazendo aqui na Mogiana. Dia 31 agora, abre a terceira licitação para reforma. Chamamos as empresas, conversamos com eles. Eles diziam o seguinte, nós temos receio, precisa cercar, precisa pôr guarda. Eu falei, eu pago o cercamento. Então empresas estão interessadas, porém... Agora vai ter, porque nas duas primeiras não teve. Esse era o problema, então. Então eles não queriam fazer porque estavam com medo das pessoas invadirem a obra. Então eu falei assim, não, eu pago o cercamento, eu pago o guarda, a vigilância 24 horas, e vocês fazem a obra. Agora, invariavelmente, depois de pronto, vai ter que fazer um cercamento bonito, organizado, estruturado, para proteger o prédio, senão eles vão voltar para lá. Então é um processo normal, igual a Igreja Matriz cercou, igual o pátio do colégio lá em São Paulo cercou o pátio do colégio inteiro, é um monumento histórico. Ali nasceu São Paulo e está cercado. Então a gente vai cercar, vai proteger para não acontecer. Olha só, as imagens, vocês estão vendo? A quantidade, a quantidade que tinha. Então nós conseguimos retirar todos os materiais, respeitando a individualidade de cada um, respeitando... depois nós vamos fazer relatório para o Ministério Público e para a Defensoria. Chegou num ponto, Tiago, que a Defensoria ameaçou entrar na Justiça contra nós para mantermos eles lá do jeito que estavam. Eu falei, não tem condição, a Prefeitura precisa agir. Porque, veja, eu sou obrigado por lei tirar da rua uma pessoa que está vendendo, comerciando alguma coisa para garantir o sustento da família dele, e eu sou obrigado a deixar o morador de rua na praça. O ambulante não pode. O ambulante não pode, eu sou obrigado a deixar o morador de rua na praça. Só que o ambulante permite que as pessoas transitem e o morador de rua, nessa condição, não permite a comunidade usar um espaço maravilhoso que é esse espaço, que é o História. A cidade nasceu aqui. Aqui o Progresso de Franca chegou, a gente brigava muito, que é um dos principais, se não for o principal prédio que trouxe o progresso para Franca. Sem dúvida alguma. Agora, prefeito, é importante, o prefeito ressaltou muito bem, nós mostramos em várias cidades, quando existia aquela questão da reintegração de poste, trator, borrachada, bomba de fumaça, não sei o quê, e aí não tem nada disso aqui. É importante reforçar que o prefeito está falando, e a gente está vendo que aqui foi tudo negociado. Isso. É claro que existia essa ânsia, minha como morador de Franca, da população em geral. Minha enquanto prefeito. Enquanto prefeito, de ver o prédio, né, sendo usado na cafeteria, pela Guarda Municipal, pela biblioteca. Isso. E a gente estava aflito. Pelo Centro Cultural Salles Nuner, pelo mercado, e vai ser feito. Agora, uma coisa que você falou, a gente não agrediu ninguém, a gente não nada, a gente não trabalha assim, a gente não queima documento de ninguém, porque eles acusavam o governo anterior de queimar documento, de agredir verbalmente. A gente não faz isso. A gente acolhe, cuida, oferece serviços e diz e mostra para ele que é preferível ele estar nos nossos serviços do que numa condição dessa. E paralelo a isso, agora a gente vai começar a informar a população dizendo o seguinte, precisa dar dinheiro. Não dê dinheiro para o morador de rua. A Prefeitura tem muitas opções. Que a gente tem todos os serviços a serem oferecidos para ele. Prefeito, o senhor citou sobre a questão de outros pontos que também tem e tinham moradores de rua, né? O Dona Quita, por exemplo, a gente até colocou uma reportagem aqui na semana passada, que os próprios mototaxistas ali, motofretistas, estão sofrendo porque estão bloqueando o sinal. É um absurdo. É outra situação que a gente não consegue entender. É um absurdo. E a gente pediu ajuda para a Prefeitura para tentar descobrir quem está bloqueando esse sinal. É um absurdo. A informação que a gente tem é que o McDonald's
está bloqueando o sinal, informação preliminar, não sei se é verdade, porque por causa de tempo de resposta do iFood. É assim, ó, quando você liga no iFood, ele tem um tempo de resposta, a loja um tempo de resposta para dizer que aceita o pedido. O iFood já avisa o mototaxista, ele chega no local. Quando o mototaxista chega no local, ele dá um ok dizendo assim, cheguei. Na realidade ele fala assim, dá um cheguei. Ou seja, o mototaxista está na porta. A empresa de alimentos tem 15 minutos, 12, 5, 10, uma regra lá, que nesse período ele tem que entregar o alimento para o mototaxista, para o motofretista, para ele entregar na casa do solicitante, do consumidor. Acontece que ele, do lado da loja, ele leva 30 segundos para chegar na loja. Em 30 segundos depois do pedido, ele dá o cheguei. E a loja é obrigada a entregar o pedido dele em 10 minutos, em 15 minutos, em 20 minutos. Como eles não têm capacidade operacional para isso, eles bloqueiam para o taxista, para o motofretista ficar longe. É um absurdo. É um absurdo. Olha, a gente oferece uma condição para essas pessoas ficarem numa melhor... Para esse trabalhador ficar melhor acolhido, acompanhado, dá agilidade e a empresa vai e bloqueia ele no iFood. Aí, para ele pegar a McDonald's, por exemplo, que parece que é o McDonald's, eu não tenho bem certeza, mas para ele pegar aqui, ele tem que ficar 1 quilômetro de distância da loja. Tem a imagem aqui, nós mostramos aqui, toda a restrição, ó. Não tem cabimento isso. Todos os celulares restritos. A gente já fez uma intervenção dessa no McDonald's especificamente, que ele que fez da última vez. E agora, de novo, e a gente de novo vai fazer uma intervenção lá para poder... Intervenção que eu digo assim, olha, não dá para vocês fazerem um negócio desse. E paralelo a isso, quando ele faz isso, ele prejudica não só o mototaxista que está lá, o motofretista que está lá, mas todos os outros restaurantes que tem ali em volta. Porque bloqueia todo o sinal de toda a área. Todos os outros. E aí bloqueia o sinal de todo mundo. Então, não tem cabimento isso, gente. A cidade está crescendo, a cidade está evoluindo, não tem cabimento alguém fazer um negócio desse, porque a loja dele não tem capacidade operacional para oferecer serviço. E agora a prefeitura já deve ter notificado o McDonald's? Conversamos hoje cedo já com eles para falar essa história, para conversar isso, porque não tem lógica um negócio desse. Olha, tem uma outra questão também, prefeito, até, né, citamos essa aqui, o prefeito falou do Gozuém, que agora resolveu ali também, ali uma praça de esporte, inclusive final de semana, você pode passar por lá. Eu passei lotado de gente. Uma grata felicidade em ver todo mundo usando aquele espaço, né? E outros pontos ainda tem, pontos problemáticos que a prefeitura tem trabalhado para conseguir tirar esses moradores, se eles aceitem essa ajuda, prefeito? Sim, existem outros pontos que a gente está trabalhando, por exemplo, ali perto do Amazonas, há alguns pontos perto lá do pontilhão que vai para Francal, para o Parque dos Limas, ali para o poliesportivo. E há alguns pontos ainda na Gozuém, não na Gozuém, mas do lado de cá, na Santa Terezinha, que ainda tem alguns pontos. E devagarzinho a gente vai um a um, conseguindo organizar, conseguindo ajustar. Se alguém falar por população francana que vai resolver e vai nunca mais ter morador de rua em Franca, isso é impossível. É impossível. O que a gente tem é que manter a condição de oferta de serviços para que eles não digam que estou na rua porque não tem serviços para me acolher. Hoje ele não pode falar isso. Estou na rua porque eu quero. Sim. Porque a prefeitura tem o serviço para oferecer para eles. E eles falam isso porque eu já entrevistei morador de rua, eles falam assim, olha, não me mostra porque minha mãe vem me buscar, meu irmão vem me buscar. E eu não quero. E eu não quero sair daqui. Pode ir embora que eu não quero. Pode ir embora que eu não quero ir para o seu lugar, eu não quero a tua regra, eu não quero ir para lá, eu não quero voltar para minha cidade. Você me manda para outra cidade, eu não quero voltar para lá. Esse é um processo dele, que ele quer morar na rua. Agora, prefeito, aproveitando, né? Eu sei que o tempo do prefeito é apertado, semana já começou a corrida, estou aqui, Andrés, segurando aqui, Andrés, tá bom, chega, né? Só aproveitando mais uma vez, sobre o Centro Pop, nós mostramos semana passada aquela situação dos moradores durante a madrugada, chutando o portão, querendo entrar. O prefeito identificou o que aconteceu exatamente nessa madrugada e tem alguma alternativa ali, alguma solução para que esses moradores não façam... Aí, a gente mostrou inclusive ao vivo o churrasquinho lá na porta do Centro Pop, só era meio-dia, mas durante a madrugada, 3 da manhã, os moradores filmaram, eles chutam o portão. E o que pode ser feito aí na Formosa, prefeito? Veja que o centro de dignidade que a gente montou é justamente para acolher o morador de rua, para que ele não precise ficar na rua. Isso, segundo os moradores, às 3 da manhã. Isso. Só que o que acontece? Moradores que não estão acostumados com a regra, que não conhecem a regra, chegam de outra cidade, por exemplo, antes da gente identificá-lo, começam a fazer esse tipo de coisa. Mas isso é o uso abusivo de droga. Entendi. Porque eles devem ter tido um problema com outros moradores e aí estão correndo no centro de dignidade para sair, escapar da condição que eles estão lá, de atrito, né?
Agora, não tem cabimento esse tipo de coisa. Esse tipo de coisa é polícia. É chamar a polícia, é levar para a delegacia, para mostrar que não pode ser depredação de patrimônio público. Não dá para fazer. Então, a polícia tem que agir nesses casos. Agora, essa condição, para nós, não é a nossa cara no Centro de Dignidade. Ao contrário, acolher, oferecer condições para eles serem capacitados, qualificados, tratar contra a droga. E esse tipo de coisa tem que ser trabalhado com polícia. Agora, essa situação de churrasco, só fazem isso porque alguém dá dinheiro para eles comprarem as coisas. Sim. Então, é só não dar dinheiro. E aí eu digo para as pessoas, nós temos todos os serviços oferecidos a eles. Não dê dinheiro. Não dê dinheiro, porque aí ele vai continuar dentro do nosso serviço. Olha só, quando tem, tomando conta, todo mundo feliz da vida lá no Centro Pop. Nessa condição aqui, conseguem dinheiro, conseguem doação e acaba fazendo esse churrasquinho na pessoas às vezes quer ajudar e acaba piorando. Isso, é do ser humano ajudar as pessoas. A gente entende isso. Mas agora, nesse momento, a gente tem que ser um pouquinho mais racional. Pensar assim, se a prefeitura montou todos os serviços, eles estão garantidos, eu não preciso dar dinheiro porque eles serão cuidados. Prefeito, é isso que nós temos que pensar. Se eu pudesse, eu ficaria com o prefeito às 3h10 aqui. É um prazer. Porque é bom demais, a gente mostra o problema, o prefeito traz a solução, né, a tentativa da resolução. Isso é o mais legal de tudo, essa conversa. Mais algum ponto que eu vou liberar o prefeito aqui, que o prefeito queira citar alguma notícia em primeira mão aqui no Balão Geral ao vivo? Tiago, assim, ó, o que vocês precisarem, eu venho aqui. É só falar o que for mais simples, o que for mais complicado, eu venho sem problema algum. Agora, esse processo aqui do morador de rua, é importante todos saberem. Nós vamos continuar fazendo o nosso trabalho corretamente, vamos continuar organizando e fazendo o nosso trabalho. E igual aquele CEPEL lá do Gozoém, a gente já tem lá no Santa Bárbara, no Sítio Petrópolis, no Ana Doroteia e no Polo Clube, que já estão encaminhados para poder resolver igual aquele espaço lá. Que aí evita, ilumina tudo, protege, dá segurança para a população e oferece serviços para o morador de rua. Tá certo. Prefeito Valeu. Alexandre Ferreira, obrigado ao vivo. Volte mais vezes aqui com a gente. Andressa, obrigado ao pessoal da assessoria. E tá aí, parabéns pelo trabalho. Quando é para brigar, a gente todos. Briga, e quando é para elogiar, a gente elogia também, né? Eu estou sempre às ordens. Rapaz, muito obrigado. E o prefeito pegou uns hábitos de foguete, porque pandemia. Não é? E agora você tá... Rapaz, morador de rua. Morador de rua, mas tá, graças a Deus, vamos resolvendo. Vamos por um. Todas essas. Valeu. Muito obrigado, prefeito, viu? tá aqui. Obrigado. Alexandre Ferreira ao vivo com a gente aqui no Balanço Geral. Muito obrigado, prefeito. Sempre muito bem-vindo aqui no nosso balanço. E, claro, qualquer nova informação, o prefeito se colocou sempre à disposição de estar ao vivo aqui com a gente. O espaço sempre está aberto, porque a gente quer a mesma coisa, que é o